Ah, vamos lá, agora malabarismo, copiar para o grupo. Deixa eu ver se está público, porque semana passada não estava. Ó, de novo, não estava público. A gente ia ficar falando e ninguém ouvia. Agora está público. Não. Tá Já estamos no grupo? Peraí, já vamos entrar no grupo agora. Publicado. Estamos no grupo. Ok. Boa noite, meninas. Tudo bom? A gente está aqui, eu, Liliane Abreu, mais uma das administradoras do MUCB, a Mariana Viegas, também faz parte da administração, psicóloga, e a gente está juntas e unidas, mais uma segundona da saúde mental. Bom, oi, fala aí, Mariana. Boa noite, meninas. Estamos aí em mais uma segundona da saúde mental. Você vai falar mais alguma coisa, Lili? Eu posso começar? Deixa eu falar umas coisas. Bom, primeiro o assunto de hoje, né? O assunto de hoje a gente vai falar sobre aspectos psicossociais relacionados à violência doméstica. Então, o que acontece? Quem está assistindo pode fazer comentários, pode fazer perguntas aí na timelinezinha, né, da postagem, que conforme vocês forem perguntando... Cadê? Eu tô aqui. Conforme vocês forem perguntando, eu passo a pergunta para a Mariana, então eu vou estar com um olho no padre, outro na missa. A gente vai deixar a Mariana falar, só que antes de começar eu queria fazer um anúncio. Eu nem contei que eu ia falar isso para Ludmila Teixeira, que é a criadora aqui do MUCB, mas a gente queria fazer, eu já queria, como essa é a primeira live depois do que aconteceu esse fim de semana, eu já quero fazer o anúncio para todo mundo do grupo. Bom, o que acontece? Nós entramos, fizemos a nossa inscrição, enviamos um resumo para a Universidade de Coimbra, em Portugal, para a gente apresentar um artigo científico sobre o MUCB. Então, nós enviamos, vai passar ainda por análise e tal, para ver se eles aceitam. Conforme for aceito o resumo, a gente vai escrever o artigo e apresentar isso em Coimbra. E o MUCB além da gente ter sido convidado, né, a Lud foi convidada, todas nós, isso foi estendido a todas nós, o MUCB é o alvo desse artigo. Por quê? Essa live, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, é resultado disso. Nós começamos com um grupo, não era um grupo político, mas a gente estava tentando ter uma voz sobre isso, com relação ao ele não, né, de oposição ao então candidato. E infelizmente ganhou, a gente continuou nessa pauta, né, de estar contra ele, os desmandos, todas as questões racistas, genocídio e tal, né, machista, homofóbica e tudo. E a gente, conforme o tempo, a gente foi identificando que muitas das membros aqui dentro, elas apresentavam o mesmo discurso daquilo que a gente combate. Então, nós chegamos a uma conclusão que, a gente vai tirar o Bolsonaro, e a Luz fala isso o tempo todo, a gente vai tirar o Bolsonaro, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar colocando gente dessa forma? Então, nós pensamos em modificar isso. Então, entender de onde vinham todas essas questões e a gente ajudar os membros a mudarem isso, a realmente se desfazerem desses vínculos que são ensinados culturalmente e vêm da família e vêm da sociedade, para a gente se tornar pessoas melhores e mais cientes da gente e do outro, para a gente realmente ter uma sociedade melhor. Então, o MUCB foi virando, aos poucos, um grupo, sim, de educação, de reeducação social.
de reeducação no sentido de direitos humanos. Então, é por isso que a gente está fazendo essa live para vocês, para a gente poder se entender, para a gente poder se autoconhecer, para a gente também conhecer o outro e fazer desse mundo um mundo melhor. Então, é por isso que a gente está hoje de novo aqui e a Mariana vai falar agora uma coisa muito importante para a gente aprender todo mundo mais um pouquinho. Mariana, a pauta é sua. Pode falar. Nossa, quando vocês comentaram sobre isso, né, no grupo, no final de semana eu acabei ficando sem internet, então eu não tive nem como comentar, né, no final de semana. Mas é muito bacana, né, ver que o grupo está tendo essa visibilidade, que o grupo está tendo a oportunidade também de ser transformador, né? Lives é o que proporciona isso, não só as lives, né, mas os comentários, quando a gente debate, né, nos comentários do grupo, a gente vai vendo como que é importante a gente refletir, né, sobre as questões sociais que muitas vezes nós mesmos reproduzimos, né? Exato. Muito importante. E a gente tem que aprender todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente está aprendendo. A gente não pode ser o mesmo que era há 5 anos atrás, nem há 10, nem há 30 anos, a gente tem que andar para frente. Exatamente, a gente tem que refletir constantemente, né? Porque cada dia a gente está aprendendo uma coisinha diferente, que a gente vai, né, pensando, opa, isso aqui não dá mais para usar, né? Essa palavra aqui não, né, não cabe mais, né? Então, acho que é muito importante isso. E bom, né? E querendo ou não, também foi uma das questões, né? Um dos temas, aliás, foi o tema. Né, o MUCB foi o tema da minha dissertação, né? Então, essa construção e ver que o mundo está indo aí, mundo afora e abraçando o mundo. Então, falar sobre violência doméstica, né, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, tá sendo muito dito sobre violência doméstica. Mas ainda assim a gente vê que as pessoas não tem conhecimento sobre essa questão. E mesmo a questão do conhecimento, a gente costuma, né? As pessoas costumam minimizar, né, a importância de se falar sobre isso, de se tratar essas questões, porque, afinal de contas, quando a gente fala em violência doméstica, o que vem na mente das pessoas, primeiro, são a violência física, né? A violência física é aquela que todo mundo vê. Só que a gente acaba não percebendo, né, as violências que são invisíveis, né? A gente acaba deixando de lado, por exemplo, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e financeira, né, econômica, e a violência sexual, né? Muitas vezes as mulheres não consideram essas outras violências. E são violências que deixam muitas marcas, né? Não é como a violência física, que a marca, depois de uns dias, some, né? São violências que permanecem ali por muito tempo, né? E causam traumas, né? Ainda tem a violência simbólica, né? Que a gente vive diariamente na nossa sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante, não vou me ater a simbólica, né? Porque ela está aí perpassando a sociedade inteira, mas as violências domésticas, né, elas perpassam o sujeito de uma forma que a gente muitas vezes minimiza e a gente precisa se ater a elas. As violências psicológicas, por exemplo, muitas vezes elas ficam tão bem camufladas, né, que a gente acaba falando assim, mas não foi bem assim, né, não é uma violência, né, aquela piada, né? Nossa, você tá gorda, você tá magra, você é burra e etc. São tudo coisas, né? São palavras que vão ficando ali na cabeça da mulher que, por fim, ela acreditando, né? Acaba desanimando, vai minando mesmo as forças dessa mulher. Ela pode ser, por exemplo, maior do que o homem, né? Se ela, por exemplo, se ele começa a falar isso, falar que ela não presta para nada, que ela não sabe fazer nada, e etc., isso vai minando, né, as forças dessa mulher. A violência sexual, eu acho muito importante a gente
falar sobre ela, né? Porque ela é muito invisível. As mulheres não consideram, né, que estão com violência sexual porque elas estão muitas vezes dentro de um relacionamento. O meu marido me forçou a ter uma relação sexual e aí isso é normal. Né? Não é normal, né, gente? O marido forçar uma relação, namorado, mesmo uma pessoa que você tenha uma relação, isso é um estupro, né? Esse companheiro, ele não pode te obrigar a ter uma relação. Muitas vezes, né, nos atendimentos, quando perguntava para a mulher se sofreu violência sexual, não, isso não. Mas às vezes essa mulher chegava e dizia, se eu não queria ter relação sexual, ele me forçava ou me ameaçava de me agredir, né? Então a gente também tem que ficar atento a essas violências, né? Violência sexual dentro de um relacionamento é violência, né? É importante se ater a isso e perceber que é de fato violência. Se foi contra a sua vontade, é uma violência. E aí, eu acho que é importante a gente pensar também que a violência ela não se restringe, né, a uma classe social, a uma raça, ou etnia, religião, a idade, ou grau de escolaridade. Não, a violência ela não escolhe, eu vou nas mulheres mais pobres, eu vou nas mulheres mais ricas, as que têm menos grau de escolaridade. Não, todas as mulheres vivenciam essas violências domésticas, né? Todas as mulheres que eu digo, assim, na verdade, eu arrisco dizer que todas nós sofremos alguma violência, né? Em algum momento da nossa vida. Sim. Por sermos mulheres, inclusive, né? E aí, eu acho que é importante também a gente pensar que elas não se restringem também, essa violência doméstica, ela não se restringe às relações heterossexuais, né? E aí eu acho importante, eu não vou falar sobre violência, eu não vou falar violência doméstica não, tá, gente? Violência contra a mulher, porque ela também, ela assume esses aspectos, né? Esses tipos também numa relação de amizade, também numa relação homoafetiva, né? Então, a gente precisa ficar atento, né, nesse contexto, né? A questão do isolamento social. Mas você vai de novo na casa da sua mãe, você já foi essa semana. Você vai sair com aquela sua amiga, você sabe que eu não gosto dela. Você sabe que ela não gosta de mim. Né? Ela fica colocando coisas na sua cabeça. Né? Então, isso são formas de violência que é uma forma de manipulação. Né? E eu acho que é importante a gente atento a isso, porque as mulheres não consideram isso como violência. E aí, a questão da relação homoafetiva é importante também, porque muitas vezes as pessoas pensam a violência doméstica, ela está apenas entre homens e mulheres, de homem para mulher. Não, né? Não necessariamente. Em sua maioria, ocorre de fato de homem em relação à mulher. Mas também existem relações homoafetivas, e também existe da mulher em relação ao homem, o que é minoria, né, gente? A gente precisa lembrar disso também. Outra coisa, pensando, né, nesses aspectos de classe social, aliás, de raça, acho que é muito importante a gente se ater, porque em uma pesquisa, né, de 2017, o último Atlas da Violência, que foi lançado, os dados falam que morriam 13 mulheres por dia até 2017. Então, isso é um número muito grande, né? E aí, só que se a gente comparar o número de mulheres não negras e de mulheres negras sendo assassinadas, o número é exorbitante, né? Então, a gente precisa se ater a isso, porque de 2007 a 2017, houve um 4,5% de mulheres não negras, do assassinato de mulheres não negras. Já das mulheres negras, houve um aumento de 29,9%. Olha como é discrepante, né, os números de assassinato das mulheres negras, né, das mulheres não negras.
E, ao mesmo tempo, acho que é importante também, porque em 2017, 66% das mulheres que foram assassinadas, que foram vítimas de feminicídio, eram negras. 66% é uma parcela muito grande, né? Sim. Então, a gente pensar e ver como que essa violência, ela ocorre para todas as mulheres, mas ela atinge muito mais as mulheres negras. Sim, vai havendo um recorte, né? Sim. E aí eu acho que é importante pensar nisso, porque, afinal de contas, por que as mulheres negras morrem mais do que as mulheres não negras, né? Acho que entrando também nessa questão, né, desse mito, né, da democracia racial. Será que existe mesmo uma democracia racial? A gente já está vendo aí que não, né? Nesse quesito da questão das mulheres, piorou, né? Não tem uma democracia racial, né? Então, acho que é muito importante a gente frisar isso. As mulheres negras morrem mais, assim como os jovens negros morrem mais, né? Então, apesar dessa violência não escolher etnia, raça, classe social, as mulheres negras sofrem mais, as mulheres pobres sofrem mais, né? Eu acho que são as que mais chegam, né, nos centros de referência, são as que mais, né? No tempo que eu trabalhei com mulheres em situação de violência, eram o que eu mais atendia, né? Casa Sempre Viva, a gente acolhia mulheres em situação de violência que estavam em risco iminente de morte. A maioria das mulheres que chegavam lá eram mulheres pobres, porque, afinal de contas, elas não tinham uma rede de apoio, elas não tinham condições, por exemplo, para bancar um outro lugar que fosse seguro para elas, né? Então, as políticas públicas, em sua maioria, acolhem essas mulheres, né? As mulheres pobres, porque, afinal de contas, por exemplo, as que têm uma condição financeira melhor, condições de pagar talvez um psicólogo, né? Exato. Ou a profissional para auxiliar nesse aspecto. E também até para não se expor, né, digamos assim. Mas é importante a gente lembrar que as políticas públicas estão aí para todas, né? E muitas vezes não conhecem. Pois Falando, né? A gente estava aqui falando de números. Pode falar, Lili. Não, pode falar, finaliza o seu pensamento, depois eu volto lá atrás. Não, finalizei, pode ir. Não, é porque assim, eu tava pensando, você foi falando e eu fui raciocinando. É importante a gente frisar isso mesmo, sobre essa estatística, porque eu já cansei de ouvir falar assim, mas as brancas também sofrem violência. Sofrem. Eu mesma tô aqui e eu já, de 2 anos para cá, eu botei a voz no mundo, eu sou estatística de violência sexual intrafamiliar, ou seja, dentro de casa. Mas assim, o percentual com as negras é muito maior. E a Mariana acabou de falar uma coisa muito importante. Existe uma condução de silenciamento generalizado. Mas as brancas, de uma forma geral, não têm esse silêncio maior. Justamente porque existe toda uma vergonha social de apontar quem é o agressor real. Então, é condução mesmo, é condução social isso. E as negras, por terem isso com muito mais intensidade, elas acabam falando mais, elas têm mais acesso. Não que elas também não fiquem caladas, tá? Vamos deixar isso claro, porque é condução silenciamento social. E as brancas, de novo, por terem mais acesso à saúde mental, a uma psicóloga, a uma terapeuta, isso também fica mais em segredo. Então, igualmente como você falou, há o percentual de até 2017 do feminicídio e que agora está maior. Já ouvi pessoas também falando, tinha que ser bolsonarista, né? Os negacionistas em ação no momento. E que eles falam, mas feminicídio sempre houve, mulheres sempre morreram, homens também morrem. Sim, mas estatísticas de morte é uma coisa, feminicídio é uma palavra esquecida.
específica. É um homem que mata uma mulher, ou uma mulher que também mata uma outra mulher, né? No caso dos casais homoafetivos, mas muito mais os homens, né? Que agridem o outro, que matam o outro por questão de gênero, por questão de sexo, por questão de ciúme. Isso é grave. A gente tem que estar atento a isso, não pode estar... Tá dando... O som tá direito? Tá com um pouquinho chiado. Peraí. Melhorou? Tá. Fala. Enfim, a gente tem que ter o discernimento de que existe um problema social em que as mulheres negras são muito atingidas e as mulheres negras muito mais. É o que a gente estava falando, é uma questão de pirâmide mesmo. E é feito em cascata. É conscientização que vai fazer com que isso mude. Pode continuar aí, Mari. Eu acho que é muito importante isso, sabe, Lili? Porque é a conscientização mesmo, tanto das mulheres quanto dos homens, porque essa violência, o nome, como você falou, feminicídio, não é por acaso, né? Sim. Gostei, vou dar esse nome. Não, sabe? É feminicídio porque a mulher ela é assassinada por ela ser mulher. Não tem outro motivo, né? Porque ela é mulher, porque ela é vista como propriedade daquele homem, né? Porque, enfim, porque ela é mulher, né? Sim. Se fosse um outro homem, ele ia tomá-lo como propriedade, né? Em termos de violência doméstica, né? Na relação homoafetiva, isso existe, né? Mas uma relação de amizade, por exemplo, entre homens, isso acontece? Não acontece, né? Mas a gente precisa pensar que ainda tem uma romantização, né, de toda essa violência pela nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela permite que isso aconteça, né? A gente precisa lembrar que em 1916, se eu não me engano, é 16 mesmo, o marido ele podia perpetrar castigos físicos à sua esposa, né? Para domesticá-la, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Tem pouco mais de 100 anos. Tem 104 anos que essa lei foi revogada, né? E aí, a nossa sociedade evoluiu em quê? Nada, porque ela ainda permite que os companheiros perpetrem castigos às suas esposas, né? Em 2006, que tivemos a Lei Maria da Penha, depois de ela lutar tanto, né, e em instâncias internacionais para conseguir fazer com que o Brasil punisse o agressor dela, né, aquele que tentou assassinar, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque apesar da nossa sociedade falar denuncia, ainda tem mecanismos que mantêm, né, essa violência. Ainda tem mulheres e homens que falam, mas ela apanhou, mas já tá lá de bem de novo, né? Não tem músicas que falam entre tapas e beijos, né? E a gente adora essas músicas que colocam as relações abusivas como se fosse ótimo, né? Tem uma recente aí, vai casar comigo sim, né? Então, assim, obrigando a mulher a casar, mesmo que ela não queira, né? Então, a gente precisa pensar nesses mecanismos que a nossa sociedade mesmo contribui para a manutenção dessa violência, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar nesse sentido também é a questão do ciúme. É muito romantizado na nossa sociedade. As pessoas falam, mas se não existe ciúme, não existe amor. Não é assim que as pessoas falam? Mas será que é preciso mesmo haver ciúme para existir amor, para existir companheirismo? Né? São coisas que a gente precisa se questionar, porque quando o companheiro ele começa a controlar a mulher, com quem você está conversando? Né? Com quem você está falando? Você está na hora do seu almoço? Então eu vou te ligar, porque afinal de contas aí você não vai conversar com ninguém, né? Isso é uma forma de controle, né? Sim. Através desse e o ciúme, a gente precisa perceber que ele estabelece uma relação de posse,
né? Então, você é minha, você não pode conversar com mais ninguém, você só pode falar comigo, né? Sua vida está relacionada a mim, apenas, né? E a gente precisa se questionar isso. Será que esse ciúme é saudável? Né? Eu, particularmente, acho que não. Né? Numa relação não é necessário existir um ciúmes para que tenha uma relação, né? Para que a outra pessoa demonstre o afeto dela. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou cuidando do que é meu. Olha aí a relação de posse, né? Eu estou cuidando do que é meu. Então, eu faço o que eu quiser. Né? A gente usa o pronome possessivo aí, meu marido, meu namorado, meu, né? Então a gente precisa questionar essas palavras, né? Porque a gente coloca o outro como se fosse posse, como se fosse nossa propriedade. E aí a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso, né? De se você não sente ciúmes de mim, você não me ama. Você, né? Não. Outra coisa que muitas vezes as pessoas romantizam, ele me mandou até trocar de roupa, né? Porque não quer que as outras pessoas olhem para mim. Ninguém tem o direito de mandar você trocar de roupa. Ninguém tem o direito de fazer com que você faça uma coisa que não estava nos seus planos. Eu não quero... Vamos supor, né? A pessoa quer estudar, a mulher quer estudar. E o marido fala, não. Quer trabalhar? Não. Mulher minha não trabalha, né? Quantas vezes eu já escutei essa frase? Mulher minha não trabalha, não tem necessidade de trabalhar. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Que a pessoa não pode ir em busca da sua realização pessoal, né? Isso são relações de posse. Sim. E aí, outra coisa também, né, que eu acho que é importante a gente ponderar, são a questão da culpabilização, né, da mulher, da vítima, da pessoa que está naquela relação, né, como que ela se sente culpada em relação a tudo que ela vivencia. Então, a mulher, ela se sente... vamos supor que ele chegou do trabalho, né? Gente, eu tô falando mais em uma relação heterossexual porque está mais relacionada à minha experiência profissional, tá? Porque chegavam poucas mulheres em uma relação homoafetiva, né? Então, vou dizer mais assim porque foi o que eu tive mais contato, tá bom? Isso não está dizendo que eu estou negando a existência dessas relações assim, tá? E aí, eu acho que é muito importante, né, a gente pensar nessa culpabilização, porque a mulher, ela fica pensando, mas o que eu fiz de errado? Mas também eu deixei ele nervoso, né? Porque muitas vezes esse homem, ele chega e vamos supor que ela fez algo de janta, ele não gostou. E aí, então, ele agride ela. E aí a mulher fala assim, nossa, mas também, né, eu fiz isso de janta e ele não gosta disso, eu deixei ele nervoso. E aí a mulher coloca a responsabilidade dessa violência que ela sofreu nela. Mas será que eu fiz algo de errado? Será que eu que deixei ele nervoso, né? Eu não devia ter falado aquilo, né? Então, muitas vezes as mulheres, elas se culpam. Ou então, depois que finaliza, né, o relacionamento, nossa, que raiva de mim porque eu me relacionei com essa pessoa. Quando ela consegue, né, finalizar essa relação. Que raiva de mim por eu ter me relacionado com essa pessoa. Olha, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também, porque muitas vezes, né, a gente tem uma sociedade que cobra muito da gente, né, de nós mulheres. E aí, às vezes, essa mulher, ela não compreende que nessa relação tem uma relação de afeto, tem sentimentos, tem uma história que foi construída junto, né? Tem todo um contexto, tem os planos, tem, às vezes, né, a dependência financeira, a dependência emocional, né? E que as mulheres, elas não percebem essa relação. É como se ela tivesse que
sair desse relacionamento, porque a sociedade fala assim, olha, denuncia e sai, né? E sendo que ela está ali imersa e tem um ciclo da violência que ela acaba não vendo, né? E que ela não tem conhecimento desse ciclo, porque afinal de contas, depois da última violência, né? Para quem não ouviu falar do ciclo da violência, alguns autores falam, né, de um ciclo de 5 fases e tem alguns que falam de 3. Então, assim, é uma relação, né, tem um desgaste da relação, ocorre em seguida, né, segundo o ciclo, ocorre uma violência física, a mulher começa a falar assim, eu vou embora, eu vou denunciar, né, começa a pensar mesmo nessas possibilidades, o companheiro percebe, não, né, não vou fazer mais isso, eu estava nervoso, você me perdoa. E aí, chega uma fase de lua de mel, que é a fase, né, que fica tudo bem, né, por isso que é chamada de lua de mel, fica tudo ótimo. É como se ele nunca tivesse agredido ela, como se tudo tivesse voltado ao normal, né? E aí, essa mulher, ela acredita, não, então ele não vai fazer isso mais mesmo, né? Acabou. Foi porque ele estava nervoso ou algo assim. Só que o que é muito importante a gente entender que esse ciclo, ele vai se intensificando, né? Então, o tempo, por exemplo, que na lua de mel, às vezes ele passa a ser menor. As violências passam a ser mais intensas, né? E ter um curto espaço de tempo entre elas. Então, esse ciclo, ele é como uma espiral, né? Ele vai aumentando a sua intensidade. E aí, eu acho que é muito importante a gente entender que é importante a mulher romper com a situação de violência, né? Mas, para isso, a mulher precisa se fortalecer. Em alguns casos, vai ser, quando eu falo romper com a situação de violência, né? Muitas vezes as pessoas acham que ela tem que se separar dele. Sim, bom, digamos que é o ideal, né? Mas, às vezes, tem uma relação ali que a mulher acha que você permanece, né? Então, para romper com essa situação de violência, primeiramente a mulher precisa entender, né, essa situação de violência, tudo que ela vivencia. Segundo, que ela precisa se fortalecer, né, se empoderar, para ela conseguir dar um basta. E outra coisa, gente, é muito, muito importante entender isso. Não são todos os casos que é possível romper com a violência, né? A gente precisa entender que algumas relações vai ser possível que a mulher rompa apenas com a situação de violência, né? Que ela coloque um basta no companheiro. Mas a maioria delas, né? Entendam bem isso, é muito importante a gente entender que a maioria não é possível, né? Às vezes o companheiro ele não vai aceitar dessa forma. E aí é muito importante a mulher prezar sempre pela sua vida, né? Denuncie, use tudo que for possível para barrar essas violências, né? Denuncie, peça medida protetiva, faça representação criminal, né? Porque isso, em alguns casos, pode, né, contribuir para que essa violência pare. Nem todos adianta. Então, preze sempre pela sua vida, né? Não, e aí, nesse aspecto, eu acho que é importante a gente falar. Muitas vezes a mulher fica pensando, ele vai mudar. Nem sempre ele muda, né? Por isso que eu estou dizendo que, em alguns casos, é possível, né, modificar essa relação, mas são poucos. Até porque... ele... Desculpa, continua. Até porque esses homens, na maioria, eles trazem a carga de casa, a educação que veio de casa e dada, inclusive, pela mãe. Então, ele já vem com toda a estrutura machista deles, prontinha ali, fechada. Se a gente ama esse cara e ele não é do nível que passa a violência física, de fato, né?
tem como arrumar esses caras, tem como ajeitar a cabeça deles, mas é um trabalho em parceria também. Porque se tiver condições, leva para a psicóloga está aí para isso, gente. Para ajustar. Tem terapeuta de casal, tem terapeutas individuais. Leve esse homem, porque se ele não ouve você, mas você acha que ele tem jeito, que é só dar um ajuste em umas coisinhas ali, ajeita. Agora, tem casos que a Mariana falou, não tem jeito, não tem jeito. E ficar insistindo que ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele não vai mudar se ele não tiver ajuda. Ele não vai mudar se ele também não quiser. Então, é por isso que vocês têm que se resguardar. Por isso que vocês têm consciência das coisas, que vocês não estão culpadas, tá? Vocês não têm culpa nenhuma. E existe um problema muito mais profundo do que vocês acham. Tá? Eu acho que é muito importante isso, Lili, porque a sociedade coloca tanto mas a mulher, quando... Como é que é aquele ditado que eu esqueci agora? A mulher, quando quer, ela muda o homem, né? Tem essas assim, falas aí. Tudo construidinho, não é assim. As pessoas não o que elas querem, a gente muda o que a gente quer. Né? Quando a gente tem ajuda também. A gente tem quando a gente quer, né? O outro vai depender do desejo dele, né? Vai depender se dar ajuda, né? Se ele vai reconhecer que ele precisa mudar. Então, a gente precisa ter isso, né? Como eu estou dizendo, em alguns casos, sim, ele pode mudar, mas, primeiramente, ele tem que querer e ele tem que reconhecer que aquele modo de ser está prejudicando. Exato. Né? Tanto essa mulher mesmo. Então, isso é importante ficar muito claro, gente, porque senão, né, as pessoas ficam pensando assim, mas então tem jeito. Não, nem sempre tem. Né? Eu costumo dizer que a gente costuma acreditar, né? Pelo menos eu costumo acreditar na mudança das pessoas, porque afinal de contas eu sou uma psicóloga, né? Se eu não acreditar na mudança das pessoas, né? Que psicóloga eu seria. Exato. Mas tem jeito, né? A gente precisa entender que essas pessoas precisam. Exato. Né? Tem políticas públicas, pelo menos aqui em Minas Gerais, né? Tem algumas políticas que são destinadas a isso, né? A trabalhar com os agressores, né? Com os autores da agressão sobre essas questões, né? Do machismo, dessa violência doméstica e etc. Em alguns casos, né? Dão certo esse trabalho, em outros não. Então, por isso que eu digo, precisa haver desejo, né? Essa pessoa precisa querer mudar. E aí, eu acho que é importante a gente falar, né, dessa questão, porque não é fácil romper com a situação de violência, né, gente? Muitas vezes a mulher sente vergonha, ela se sente culpada, né? Às vezes ela não tem condições de ir para outro local, então ela precisa permanecer ali naquela casa, né? Às vezes ela tem outros filhos e ela tá com dificuldade porque tem aquela coisa, ele é o pai dos meus filhos, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou denunciar o pai dos meus filhos? Né? Então, tem toda essa questão, essa carga afetiva, sentimental, né? Que a nossa sociedade mesmo muitas vezes coloca, né? Como que você vai denunciar o pai dos seus filhos? Ou então, ocorre, né? Da mulher ir denunciar e, às vezes, ela sofre uma violência até mesmo uma violência institucional, né? Na polícia, porque às vezes a pessoa que atende ela, né, não pega faz às vezes, né, uma denúncia de uma forma mais brusca, né, atende de uma forma que aquela mulher que já está fragilizada, que chega ali naquele momento de crise, né, e ela é atendida de uma forma rude, para ela é muito difícil. Né? Então, a gente precisa compreender que tem todo um processo para essa mulher conseguir romper, tanto com o autor da agressão, quanto com a situação de violência. E aí ainda tem uma frase, né? Eu anotei algumas coisas assim que eu fui lembrando,
para ter um roteirinho. Bom. E aí, uma frase, né, que as pessoas, que as pessoas falam muito, né? O amor tudo suporta, né? Como assim? Será que tudo suporta? Não. Pois é. Será que a gente precisa suportar violência, traição, né? Esse tipo de coisa? Não, né? Quando as pessoas quando tem pensa, né, nessa frase, a gente precisa pensar que é aquela máxima, né? Na saúde, na doença, né? Na pobreza, na riqueza, nessas situações de dificuldade, né? Mas não em situações em que você é humilhado, que você é violentada, que você é agredida, né? Então, tudo suporta nas dificuldades, né? Porque aí é uma construção em conjunto, né? São as pessoas que vão estar ali juntas para superar uma fase, né? Para passar tempo. Agora, para ser humilhado, né? Você não precisa suportar a humilhação, as agressões, né? Nada disso. Então, acho que isso é muito importante a gente perceber. Agora, tem outras questões, né, que eu até citei aqui, a questão da dependência emocional e da dependência financeira, né? Então, por exemplo, muitas vezes, às vezes a mulher, ela trabalha, às vezes ela que sustenta a casa, né? Às vezes ela é a provedora de fato do lar, né? Porque ela trabalha, às vezes o companheiro trabalha também, mas às vezes ele não está colocando dinheiro em casa, né? Às vezes ele está ali na pirraça e acaba não pagando nada, né? E ainda pega o dinheiro da companheira. E aí ela fala assim, mas eu não tenho condições de mudar agora. E aí quando, né, nos atendimentos muitas vezes eu vi essa situação, e aí você percebe, olha, ela paga contas, ela sustenta os filhos, ela coloca comida em casa e ela ainda não tem condições, sabe? Então tem uma questão que perpassa a violência, a dependência financeira, mas que também perpassa por uma dependência emocional. Afinal de contas, muitas vezes tem essa questão da violência psicológica. Exato. Né? Que é uma violência que ninguém marcas, né? E que a mulher se sente presa, né? Isso é como uma amarra, né? Ela toma aquelas palavras como se fosse dela mesma, como se fosse uma crença, como se ela não fosse capaz de nada, né? E aí quando você vê, tem uma mulher ali que sustenta a casa, que faz tudo e que ela se vê presa numa relação como se ela não tivesse condições, né? Então, muito importante, né? Procurar os centros de referência da região. Em alguns lugares tem o centro de referência da mulher, em outros tem o CREAS, né? Que é o centro de referência especializado de assistência social, que são responsáveis, né, por situações de violações de direitos. E aí a gente precisa perceber isso, né? A dependência emocional, a mulher muitas vezes assim, ela faz tudo, mas ela não consegue se ver sem aquele parceiro, ou não somente aquele parceiro, né? Às vezes ela pensa assim, é aquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Tem uma frase, essa é a que, assim, é uma máxima, né? Da dependência emocional, né? Porque prende as mulheres a essas situações, né? Mas se ficar sem ele vai ser pior, né? Porque a nossa sociedade ensina nós mulheres que nós só temos valor se nós tivermos um homem ao nosso lado. Né? A gente será que é isso mesmo? Com alguém, a gente não pode ser feliz se amando e estando sozinha, né? Existe todo um estigma em cima disso. Exato. Eu acho que hoje a gente tem uma desconstrução muito grande, assim, dessas coisas, né? Ainda precisamos mais, mas já começamos a desconstruir isso, sabe? Porque é isso. Por que você tem que ter alguém do seu lado? Né? Por que você tem que ter um homem do seu lado para dizer que você vale alguma coisa? Né? Então, a gente precisa perceber. Construção mesmo. Mas tá ruim, eu não estou te ouvindo direito. É uma construção social,
né? É todo um aparato para convencer que você não pode andar sozinho. E é interessante, eu lembro de uma coisa agora. Na China, né, até eu acho que tem 90 anos, mais ou menos, que foi no governo Mao Tse-tung, na China. É que ficou proibido que houvesse aquela prática dos pés pequenos das chinesas. Eles quebravam, quando elas faziam 4 anos, quebravam os pés e amarravam para os pés ficarem pequenos. Então elas ficavam alejadas. Elas não podiam sair de casa e não podiam sair de casa sozinhas. Elas tinham que estar acompanhadas necessariamente de alguém para segurá-las. E socialmente fazem isso conosco, né? Eles não têm a gente com os pés pequenos. Porque quando falam pra gente, não, você já começa assim, né? Ah, você deve ser lésbica se você mora sozinha, se você tá feliz sozinha, porque você deve ser lésbica. Se fosse, ia ser muito feliz, né? Mas não, eles deixam as pessoas assim, não, você tem que ser feliz, tem que ser uma bruxa infeliz, frígida, né? Sem felicidade nenhuma nesse mundo se você estiver sozinha. Você tem que ter um macho provedor por cima para você ser alguém feliz. É muito trabalho porque a gente de construir isso, porque é o que a gente ainda ouve. Eu ouvi isso há 5 meses atrás. Eu ouvi isso pessoalmente. Tá? Então, é muito difícil uma sociedade que a gente está inserido, né? E é um trabalho de formiguinha. Para daqui a 100 anos, de repente, as meninas que vierem por aí não estarem tendo que discutir isso ainda, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Porque não é possível. Tem que Olha, eu acho que a gente tem evoluído bastante, sabe? Pelo menos assim, o movimento feminista, né? Assim, tem evoluído bastante no aspecto, porque, por exemplo, na minha época de escola, eu nem ouvia falar de feminismo, né? Eu não ouvia falar. Eu fui conhecer o feminismo na época da minha graduação, mesmo assim, porque eu fiz um estágio, né, no centro de referência daqui de Belo Horizonte, e aí que eu comecei a me aproximar da questão do feminismo, da questão da violência doméstica, e toda essa questão, sabe? Então, eu acho que hoje a gente tem uma evolução muito grande nisso, porque as meninas, as adolescentes, elas já estão conhecendo, entendendo o que é o feminismo e estão batalhando, né? Já estão lutando aí pelos seus direitos, né? Então, acho que isso é muito positivo, porque hoje em dia elas têm um conhecimento que na minha época, na idade delas, eu não tinha, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, assim, e disseminar mesmo essas informações, sabe? Porque tem muita gente que não sabe, né? Que não tem informação, que não sabe onde né? As pessoas não têm conhecimento, por exemplo, que em alguns locais, né, tem as casas-abrigos, que são justamente para essas mulheres que não têm para onde ir, querem romper com o vínculo, ou que estão em situação de risco iminente, né? Então, as pessoas precisam ter essa informação, né? No consultório particular também, quem faz terapia, trabalhar essas questões, se fortalecer nesse espaço, porque é para isso, né? Eu estou vendo aqui, né, a da Débora, né, que ela passou por várias formas de violência no casamento e demorou para sair da situação por falta de entendimento e acolhimento. E que ela se sentia culpada, né? Sim. Então é isso, entender que a culpa, né, eu acho que essa palavra é muito forte, mas que é de fato o que as mulheres sentem, né? A responsabilidade dessa violência não é delas, né? É dos autores da agressão, né? É de quem cometeu essa violência em relação a ela, né? Muitas vezes tem aquelas questões, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente precisa pensar. A mulher, muitas vezes,
teme, né, sair à noite, chegar em casa à noite, né, passar por uma rua sozinha à noite, né? Nós mulheres temos isso, né? E eu pensar mesmo que aí você, por exemplo, né, acontece alguma coisa, a mulher é estuprada, mas com que roupa você estava? O que a você estava primeira coisa que fazendo nessa rua, né? Então, a gente precisa continuar batalhando que, independente da roupa, né, independente do horário, nós somos livres para ir e vir com a roupa que a gente quiser, né, no horário que a gente quiser, e ninguém tem o direito de encostar na gente se a gente não permitir, né? E aí é ninguém, nem mesmo o companheiro, marido, namorado e etc, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Uma outra coisa também que eu gosto muito de usar, e que talvez, né, para as pessoas que estejam assistindo, talvez seja muito bacana ver, porque ele é chamado violentômetro. Eu esqueci de pegar e não tem nenhum próximo aqui de mim. Mas depois vocês podem jogar na internet e aparece o violentômetro, que chama. Ele é tipo um termômetro, mas como diz, né? Violência não se mede. Mas ele vai mostrando a evolução da violência, né? Como que essa violência vai evoluindo. E aí tem questões, né, nesse violentômetro que muitas vezes as mulheres nem consideram como violência, né? Então, por exemplo, piadas ofensivas. As mulheres falam assim, mas quando ele ficava brincando comigo, eu não achava que isso era uma violência. Mas é uma violência psicológica, né? Que você vai ali internalizando e que, por fim, você passa a acreditar naquilo, né? Uhum. Não tem empurrão. Ele só me empurrou. Isso é uma violência física, né? Ele não tem direito de te empurrar. Então, a gente precisa pensar nisso e depois, quem quiser pesquisa, joga no Google, que é um instrumento muito bacana para a gente ver como que essa violência ela vai se intensificando, né, ao longo do tempo da relação, porque às vezes a mulher nem considera as violências. A questão do controle, né, manipular com relação aos filhos, né, então, você sai para trabalhar o dia todo, você vai deixar seu filho onde? Seu filho, né, não é nosso filho, você vai deixar seu filho onde? Né, como se o filho fosse uma mulher, né, como se só ela tivesse obrigação, né, então a gente precisa sempre questionar esses posicionamentos da nossa sociedade, né. Sim. Então, gente, tem alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Quem estiver vendo aí pode fazer a pergunta que quiser. E se não tiver, a gente já vai encerrar já já. Já vai dar quase uma hora de live, né? Tem mais uns 6 minutinhos. Eu acho muito legal, apesar da confusão que tá, mas eu tô achando muito bacana todo esse levante social, sabe, o Mari, a nível mundial. Porque a gente está vendo isso com todas as minorias, as mulheres, os índios, os negros, né, essa questão do racismo. E quando esses grupos que são mais atacados se levantam, a gente consegue modificações sociais e drásticas, né? E a gente está precisando disso, porque tem coisas que têm que ficar desmistificadas, né? As pessoas têm que passar a ter voz, elas têm que entender os direitos delas. Isso que você falou, e a gente repete, mulheres que estão sofrendo violência, que estão assistindo, ou que vão assistir posteriormente essa live, se vocês souberem de alguém, ou se vocês mesmas estiverem passando por algum problema de violência, existem locais de apoio. O CRAS e o CREA são os lugares que vocês podem ir para pedir ajuda, seja lá qual for. Tá? E aí, dali, eles fazem uma triagem e direcionam vocês para onde vocês realmente precisam ir, para o problema de cada uma.
O fato é, vocês não estão sozinhas, tá? Não pensem que vocês estão sozinhas, porque vocês não estão. Ninguém está. A gente, às vezes, fica calada, a gente fica sofrendo muitas coisas na vida da gente, porque a gente acha que a gente está completamente abandonada, sem apoio, sem auxílio, sem acolhimento, sem nada. Mas se não tem ninguém próximo a vocês que façam esse acolhimento, essa ajuda, existem órgãos, sim, que foram criados para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Então, necessidade, seja lá do que for. Tá? Vocês não estão sós. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam entender. Sim. E é importante, né, entender que, assim, também tem o Centro de Referência da Mulher, né, que são especializados em atender casos de violência contra a mulher, né. Em geral, os CRAS, como a Lili falou, são aqueles, os equipamentos que estão no território, né, muitas vezes você vai conseguir um acesso mais fácil nele. Então, a ele, porque eles têm condições de te encaminhar para o local correto, né? Se na cidade tiver o centro de referência ou não, né? Porque, e aí tem os CREAs, que são especializados, né? Então, tem o setor, né, que atende violência contra a mulher. Então, assim, procure ajuda. Se tiver alguma conhecida, né, que esteja passando por essa situação, ela não está sozinha, né? Temos muitas mulheres que estão passando por isso, né? E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Quando a gente sente que a gente não está sozinha, a gente acaba tendo mais força, né, para fazer atitude. Então, procurem ajuda, auxiliem essa mulher, né? Denuncie. Se você ouvir, né, alguém que está tendo uma violência, né, na casa vizinha, né? Aciona a polícia. Né? Você pode acionar de uma forma anônima, né, para que essa violência, né, assim, e que essa mulher, depois de um tempo, porque às vezes a mulher não consegue denunciar imediatamente, né, às vezes é preciso um trabalho com ela para ela entender, para ela, por exemplo, perder a vergonha, perder essa culpa que às vezes ela sente, né, de estar denunciando, né, o companheiro de anos e etc. Então, essa mulher, ela precisa compreender isso que ela está vivendo, sabe? Porque muitas vezes está nesse ciclo da violência, né, como a gente tratou aqui, e às vezes ela não sabe mesmo como romper, ela não sabe onde pedir ajuda, ela se sente sozinha nesse momento. Então, era alguém ao redor que estiver vivenciando a violência, chama a polícia, né? A gente tem que meter a colher mesmo. Sabe? A gente não pode mais ficar nessa de se calar, de se silenciar perante as violências que essas mulheres estão sofrendo, né? Então, denuncie e dê apoio, se for o caso, né? Chama aqui no grupo, a gente pode ver se no local tem algum centro de referência, se for um caso de risco, né? Ver se tem um abrigo também na região, porque geralmente os abrigos são sigilosos, né? Mas equipamentos têm, né, esse acesso, né, a informação, pelo menos, né, se tem ou se não tem o abrigo, porque os endereços são sigilosos, né, para todos os equipamentos, inclusive, porque, de fato, às vezes essa mulher não tem local seguro, né, se ela vai para a casa da mãe ou do tio, de alguém, esse companheiro, às vezes, vai atrás dela, né, ameaça ela, ameaça a família, né, tem toda essa situação. Então, tem esses abrigos justamente para isso. Né? Então, as mulheres precisam saber que elas não precisam morrer. Né? Exato. Então, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? A gente não teve nenhuma pergunta hoje. Mas, enfim, reforçando, gente, meninas do grupo, do núcleo, se alguém estiver passando por algum problema do gênero, a Mari acabou de falar e eu vou reforçar. Entrem em contato com a gente, tá, pelo e-mail, que a gente, de repente, orienta vocês para onde vocês precisam ser encaminhadas, o que buscar. A gente está fazendo esse trabalho de acolhimento com vocês também, tá? De novo, vocês não estão sós e juntas somos mais fortes.
frase pronta, mas assim, nunca fez tanto sentido de verdade como tem feito, tá? A gente vai encerrar. Eu queria agradecer a Mariana como palestrante hoje. Nós íamos ter uma terceira pessoa, acabei esquecendo de falar no início, era a Márcia Barato. A Márcia Barato também é da administração do MUCB, só que ela está baseada lá na Alemanha. E ela tá no interior, tá num sítio, então ela não conseguia conexão, não conseguia nem abrir o vídeo. Então talvez ela esteja ouvindo a gente. Márcia, beijo para você, mas ela não pôde estar presente, tá? Então, meninas, a gente vai ficar por aqui. A gente tá vendo se a gente vai fazer realmente toda semana, nesse momento, ou se a gente vai fazer de 15 em 15 dias, depois a gente faz toda semana. Mas estaremos uma segunda-feira aí de novo, em breve, para estar falando com vocês um outro tema pertinente para a gente poder pensar e se orientar e crescer, tá bom? Um beijo a todas. Tchau. Beijo, Tchau, gente. Obrigada por assistirem. E sempre que precisarem, pode acionar a gente. E não esqueçam, denunciem. Isso. Beijo, muito obrigada. Denuncie, procurem ajuda. Tá? Beijo, Mari. Beijo. Tchau, gente.